Olá, amigo, querida amiga, Deus seja louvado por sua vida. Que alegria depois de um tempo, depois de um momento, estar com vocês novamente. Felizmente, nos últimos dias, as minhas atividades ministeriais me tomaram bastante tempo e eu não consegui estar com vocês. Mas eu quero louvar o nome do Senhor, porque vocês continuam firmes, porque vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros e vocês têm intensificado esta busca pelo Espírito Santo. Deus seja louvado por sua vida. A palavra do Senhor nos diz que se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos encontrá-lo. E que alegria saber que neste tempo difícil, neste mundo tão agitado, pessoas têm separado tempo e gastado tempo para estar na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Eu quero motivar e incentivar você para que você siga em frente, que você não desanime dessa jornada e que o Senhor lhe fortaleça a confiança todos os dias. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos para juntos elevarmos uma prece ao nosso Deus. Pai querido, Deus eterno de amor e de bondade, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome para todos sempre. Deus, nós não merecemos os teus favores, nós não merecemos as tuas bênçãos, mas nós queremos te glorificar, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam na nossa vida. Eterno Deus, mais uma vez estudaremos a tua palavra, daremos prosseguimento a essa jornada e nós queremos te pedir que tu sejas o nosso professor. Nos ensina as letras sagradas, nos mostra o caminho, a verdade e a vida e nos dá percepção espiritual. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós chegamos ao quarto período da nossa jornada. Infelizmente, como eu já mencionei, não pude estar com vocês no finalzinho ali do outro período, do terceiro período. Mas agora nós estamos entrando numa fase que diz: você foi criado para ter uma mente santa. Louvado seja Deus. E nessa jornada que vai do 27º dia até o 32º, eu faço votos e peço ao Senhor que Ele me permita estar com vocês todos os dias. E hoje nós falaremos sobre a mente e a saúde espiritual, parte 1. Então, amigos, deixa-me dizer algo muito especial para você logo de cara. Quando nós olhamos para o mundo hoje, as pessoas dizem: todos nós vamos morrer, então por que cuidar da nossa saúde? Temos que aproveitar a vida porque a vida é muito curta. Nós temos que viver o momento porque a gente não sabe o dia de amanhã. Essa é uma premissa imediatista. As pessoas que assim pensam, elas não entendem o conceito bíblico do cuidado para o nosso corpo. No dia de amanhã, nós iremos verificar como a nossa mente ela é impactada a partir de uma má alimentação. No dia de hoje, nós vamos ver os princípios ou os básicos princípios que Deus deixou para que pudéssemos entender a importância do cuidado do nosso corpo. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. E ali no livro de 1 Coríntios, nós vamos, no capítulo 6, poder desfrutar um pouquinho daquilo que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12. E a palavra nos diz assim: todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O contexto imediato de Paulo era transmitindo aqui uma censura ao estilo de vida que alguns irmãos estavam vivendo. É claro que a menção que ele faz ali no verso 9 e 10, falando de injustos, de impuros, de idólatras, adúlteros, etc. e tal, não se incluem nestas coisas que são lícitas. Mas Paulo quer dizer que aparentemente tudo pode se fazer. Há uma outra versão desse texto que eu gosto muito. É uma versão muito especial, que é a Nova Versão Transformadora. E eu quero ler com você as palavras nessa versão, esse mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, na Nova Versão Transformadora. E lá nos é dito assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de absolutamente nada. Aí agora eu quero ler com você na versão transformadora, o verso 13, que diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Paulo, no contexto imediato, ele queria trabalhar a ideia de que nós não devemos viver de forma imoral na sexualidade, porque o nosso corpo, ele de grande valia, tem que estar puro, ou melhor dizendo, purificado, para que assim a gente possa glorificar o nome de Deus. Mas o texto não para por aí, porque no verso 19, Paulo, ele expande ainda mais esse conceito ao nos dizer: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, amigos, a palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo é o lugar que Deus, ele faz morada. É a morada do Espírito Santo. Todos os dias, quando você ora, nas primeiras horas, e busca o Espírito Santo, você o convida para viver em você, para que ele possa habitar no seu meio. E é interessante que desde a queda do homem, Deus vai buscando estreitar essa relação. Foi assim no Éden, foi assim nos dias do povo de Israel ali no deserto, quando através de Moisés Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar. E Deus habitou no meio de Israel por meio da sarça ardente, por meio da Shekinah. E durante todo o período do povo de Israel, Deus sempre esteve presente. Agora, nos dias de Paulo, o Espírito Santo é tido como este que habita em nós. E por essa razão, nós devemos manter o cuidado pelo nosso corpo. Porque uma vez que o nosso corpo é o lugar, é a morada onde o Espírito Santo deseja ficar, deseja repousar, amigos, nós precisamos, de alguma maneira, buscar obedecer às ordens do Senhor. E é interessante que a Bíblia apresenta algumas leis, e dentre estas existe a lei de saúde, especialmente no livro de Levíticos 11, quando nós vemos aqueles animais que são puros, animais impuros, e aquilo que Deus deseja que a gente possa viver. O contexto de Paulo era uma condenação sobre a prática sexual, mas o princípio que ele queria trazer é que o nosso corpo,
ele deve ser cuidado para que a gente possa, de alguma maneira, receber o Espírito Santo. Tem você dado lugar para o Espírito Santo entrar na sua vida? Como está a sua vida? Tem você cuidado da sua saúde ou talvez você vive a premissa que a maioria das pessoas dizem que nós não precisamos cuidar do corpo porque nós vamos morrer, nós devemos comer aquilo que nós queremos, que deseja o nosso corpo. Mas quando nós não nos alimentamos de forma correta, várias coisas elas desencadeiam na nossa vida. Poderíamos aqui trabalhar neste vídeo várias questões relacionadas à nossa saúde, mas nos detendo aqui um pouco mais ao tema, isso influencia diretamente na nossa mente. Isso acaba que nos interfere no nosso relacionamento com Deus. Quando as nossas faculdades morais elas estão enfraquecidas pelos problemas de saúde, quero dizer para vocês que nós não temos motivação, nós não temos inspiração e nós também não temos, essa vontade, essa disposição de estar na presença de Deus. E aí na sua jornada, na página 94, tem uma citação que diz assim: poder intelectual, vigor físico e longevidade dependem das leis mutáveis. Mediante a obediência a essas leis, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de principados e potestades, dos príncipes das trevas destes séculos e das hostes espirituais. Este texto de Efésios nos ajuda a entender que quando nós guardamos as leis de Deus, que não incluem apenas os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, mas quando nós obedecemos as leis da saúde, quando nós nos alimentamos bem, quando nós descansamos bem, quando nós tratamos bem o nosso corpo, nós temos força para lutar contra as ciladas e os ardis do inimigo. Entretanto, amigos, quando as nossas faculdades físicas elas estão enfraquecidas, nós não somos capazes de bater de frente com tudo isso. Os princípios de reforma de saúde deveriam ser introduzidos na vida de todo cristão. Homens e mulheres que desrespeitam estes princípios não estão em condições de oferecer uma devoção pura ao Senhor. Quando a carne se faz o prato principal, as faculdades elas se tornam subjugadas pelas paixões baixas. A nossa moralidade cai. E quando nós falamos carne, nós não estamos falando do alimento cárneo, mas nós estamos falando da carne, daquilo ou das motivações da carne, as inclinações da nossa própria carne. Porque o nosso desafio é alimentar a nossa natureza espiritual. E pasmem vocês, que tudo aquilo que nós comemos impactará direta ou indiretamente na nossa vida espiritual. Pastor, que absurdo, será que é isso? Porque uma vez que os alimentos, eles interferem diretamente nessa devoção, nós entendemos que o Senhor espera de nós que a gente escolha bem, que a gente escolha as melhores coisas para ingerir, coisas estas que não sobrecarreguem o nosso sistema digestivo, coisas estas que não somente venham para satisfazer as inclinações da nossa carne, mas que possa nos nutrir fisicamente, para que todas as nossas faculdades elas estejam abertas para ouvir e hospedar o Espírito Santo. É interessante que tudo aquilo que Deus nos pediu, Ele cria os meios para que nós pudéssemos cumprir. Em Provérbios 15:13, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, ele resseca os ossos.
Então, a palavra de Deus nos diz em Provérbios que é dever nosso manter a alegria, é ter o sorriso no rosto, porque nós estamos motivados, porque nós estamos bem, nós estamos confiantes. E é interessante que o hormônio da felicidade chama-se serotonina. E quando Deus nos pediu que pudéssemos ter alegria, ter felicidade, Ele criou o meio, em meio aos alimentos, para que pudéssemos ter serotonina. E depois você pode pesquisar que encontramos um alto índice de serotonina na cenoura. Então, quando comemos cenoura, nós estamos aumentando a serotonina do nosso corpo e assim cumprindo Provérbios 15:13. A felicidade dominará a nossa vida. Dificilmente estaremos apequenados, dificilmente estaremos abalados, porque as condições psicológicas, elas estão diretamente associadas às condições físicas, ao alimento. E é interessante que nos últimos anos as doenças na linha emocional mental têm crescido assustadoramente. Amanhã eu vou trazer um dado para você de uma pesquisa que falou um pouquinho como essa doença tem crescido aqui no Brasil e no mundo. E a depressão, o estresse, a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas. É uma das doenças que mais matam no mundo. E se você olhar os bons comentaristas, eles vão dizer que a depressão, a ansiedade estão diretamente ligadas à alimentação. Por isso, há um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Já os nutricionistas, eles nos dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Aquilo que nós ingerimos vai dizer que nós somos. A nossa mente, responsável pela tomada de decisão, pela moralidade, pelos impulsos, pelas ações, só vai comandar aquilo que tiver dentro do nosso corpo. Por isso, amigo, por isso, amiga, neste dia, o apelo de Deus para mim, o apelo de Deus para você, é que nós possamos de alguma forma nos alimentarmos melhor. E hoje eu quero desafiar você. Eu quero te desafiar a orar pedindo a Deus que lhe ajude a manter uma alimentação saudável, a manter um estilo de vida saudável para que o seu corpo esteja preparado para receber o Espírito Santo. Você aceita este desafio? Você aceita este apelo? Então feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós entendemos nesta manhã que nós somos aquilo que nós comemos. Por isso, Deus, eu quero te suplicar que o Senhor nos ajude a escolhermos bem, para que a nossa mente ela esteja pura, para que o nosso templo, que é o nosso corpo, ele esteja pronto para receber o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habitar em nós teremos a clara percepção do caminho que devemos andar. Nos abençoa neste dia. Ouve o clamor dos teus filhos. Cuida da nossa família e das nossas ansiedades. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. E que nessa jornada que nós iniciamos falando sobre a mente, sobre o corpo, que você encontre na palavra do Senhor a motivação para ter uma vida saudável. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Fica na bênção e na presença do nosso Deus.